Dom Geraldo de Paula Souza é o novo bispo auxiliar de Niterói. Dom Geraldo foi ordenado em Aparecida no dia 20 de dezembro de 2022 e agora é apresentado à Arquidiocese. Dom Geraldo de Paula é do norte do Paraná, tem 61 anos. O novo bispo auxiliar de Niterói foi sacerdote, pertencente à Congregação do Santíssimo Redentor. Estamos aqui hoje com Dom Geraldo de Paula Souza, bispo auxiliar da Arquidiocese de Niterói. E é uma alegria muito grande aqui pela Rede Vida de Televisão, em parceria com o setor de comunicação da Arquidiocese de Niterói, quem agradecemos desde já a Dom Geraldo. Muito obrigado pela sua participação. Fico feliz, poder estar aqui com você, João, e também todos os nossos queridos irmãos e irmãs telespectadores. A infância de Dom Geraldo de Paula, o senhor poderia falar um pouquinho para a gente? Com muita alegria a gente poder falar da infância, e é claro, quando fala em infância tem que falar da família, né? É a minha família, a família grande, é uma família de origem mineira, do sul de Minas, o meu pai de Cristina e a minha mãe de Itajubá, né? O meu pai, ele teve um primeiro casamento, né? A primeira esposa dele chamava-se Maria, com quem ele teve 7 filhos, né? E desses 7 filhos, 5 vingaram, como uma expressão, que a gente usa, cresceram, desenvolveram, formaram famílias, né? E meu pai, então, volta da década de 40, ele desceu a serra para trabalhar na estrada de ferro no Vale do Paraíba, região de Lorena, Guará, Aparecida, né? E desceu aí com a esposa e com os 5 filhos, né? Mas pouco tempo, 2 anos depois que ele desceu, ele ficou viúvo. A primeira esposa dele faleceu e, no caso, os 5 filhos ainda pequenos, a mais nova tinha 2 anos apenas de vida, né? E assim, então, não passou muito tempo, meu pai voltou a casar, né? Ele casou-se, então, no caso, que é a segunda esposa, que é a minha mãe, Terezinha, e aí, no caso, já vindo de Itajubá, com o meu avô também para trabalhar na estrada de ferro ali, então, nessa convivência do trabalho, foi quando o meu pai, já viúvo, e pediu a mão da minha mãe, no caso, em casamento. Ela tinha apenas 17 anos, e ele já tinha 34 anos e com 5 filhos, né? E ela disse sim, e com meu pai ela teve mais 16 filhos. Dos 16 filhos que a minha mãe teve com meu pai, 13 também desenvolveram e cresceram. Podemos até dizer assim, dos 5 da primeira, mais os 13 que cresceram, somos 18 filhos que cresceram, desenvolveram, né? E é claro que nesse primeiro momento, esses 16 filhos, pelo menos 3 nasceram ali no Vale do Paraíba. Depois, o meu pai, assim como muitos mineiros na década de 40, principalmente mais 50 e 60, foram para o Paraná, né? Então, no ano de 1952, meu pai já estava com 3 filhos com a minha mãe, né? Ele muda-se lá para o Paraná, onde vive 10 anos. E vários filhos do meu pai e minha mãe nasceram lá no Paraná, numa cidade chamada Açaí, norte do Paraná, né? Região ali de Londrina. E ali em Açaí, Açaí é interessante fazer uma referência, que não é o açaí fruta, é o açaí pássaro, tanto que é escrito com 2 S, né? A cidade de Açaí, né? E essa cidade era bastante peculiar também, que tinha muitos japoneses ali, colônia de japoneses, que foram para lá para trabalhar com o cultivo do algodão, né? E então, meu pai ficou lá por 10 anos, e no ano de 1962, ele voltou para o Vale do Paraíba, já residindo em Aparecida, né? Eu nasci em 61, portanto, eu vim, né, com meu pai, no caso, e minha mãe, em 62, eu tinha apenas 1 aninho, né? Ali vivendo em Aparecida, e meu pai, é claro, lá no Paraná,
o trabalho que sustentava a família é o trabalho de lavoura, principalmente do algodão, né? E mudando então para Aparecida, então já teria que mudar o tipo de trabalho, já não seria mais lavoura, porque Aparecida não é uma cidade que tem tanta lavoura, já tinha mais a vida voltada para o comércio, né? E, claro, um pouco de construção civil, fábrica de papel e trabalho no santuário já também de Aparecida. Então eu cresci ali em Aparecida desde o meu 1 ano de idade, né? E lembro-me bem que ali já desde criança, né, os meus pais já frequentando o santuário de Nossa Senhora Aparecida, isso na década, nos meados da década de 60, então a gente frequentava muito, principalmente a Basílica Velha, hoje chamada de Basílica Histórica, né? Lá em Aparecida, participando de missas, novenas, né? Procissões, festas de Nossa Senhora, e também já começou, já nesse período, é claro, a ter muitas celebrações também já no Santuário Nacional de Aparecida, né? Já estava aí praticamente pronta a primeira parte, a primeira nave, né? Aí ali de Aparecida, que é chamada a nave norte, que fica bem ao lado da torre, né? A torre chamada Torre Brasília. E ali, então, eu comecei também a participar, a frequentar, né? E gostaria de lembrar ainda do meu tempo ainda de infância, que já morando ali bem próximo ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, então eu tive a oportunidade de ser coroinha, né? Coroinha no santuário, participando das missas, ajudando nas missas. E fiquei dos 11 anos até os 16 anos nessa atividade como coroinha ali no santuário, já convivendo de uma forma mais direta também com os irmãos missionários redentoristas e convivendo também com os padres redentoristas, e me sentia bem ali naquele meio, prestando aquele serviço, né? E também nesse período, já com os meus, desde os meus 7, 8 anos, tinha uma atividade que a gente realizava quando criança ainda, que era vender verdura, né? O meu avô e minha avó e os meus irmãos mais velhos mexiam também com plantação de verduras numa chácara, né? Que meu pai adquiriu ali em Aparecida. E a gente, como uma fonte também de sobrevivência, era vender verduras. Eu com 8 anos já saía com minha cestinha assim para vender. Vender alface e outras coisas pelos bairros ali próximo, né? Ali onde a gente morava, né? E já estava, no caso, morando no bairro que era chamado bairro São Sebastião, né? E ali então a gente procurou também crescer, viver em comunidade, e também nessa parte religiosa, a minha mãe, né, sempre muito religiosa também, mariana, né, uma devoção mariana muito grande, e sempre pegava toda a criançada, né, para rezar o terço todos os dias. Então eu tinha essa formação religiosa também dentro da família, e essa participação na vida da igreja, influenciada principalmente pela minha mãe, né? Sim. Que sempre nos direcionava, nos orientava aí para isso. Aí fizemos toda também a preparação para receber a primeira Eucaristia. E eu lembro também que a gente andava quase que 2 quilômetros para chegar até a capela, para a gente também ter a formação para receber a primeira Eucaristia, né? A catequese. E nesse período também da infância, uma coisa muito forte, assim, no caso para mim, foi essa parte relacionada aos estudos, né? Porque estando em Aparecida, a gente pôde estudar, né? Frequentar a escola normalmente, porque eu comecei a estudar, no caso, já no ano de 1969, meu primeiro ano de escola. Eu lembro isso porque a minha mãe, né, no local onde que ela morou, principalmente lá em Minas Gerais, ela não teve oportunidade de estudo, né, que o centro da cidade ficava muito longe do local
os meus avós moravam, né? Então a minha mãe até falava assim pra gente, olha, uma das coisas que eu não tenho muita saudade de onde eu nasci é porque lá não tinha escola, né? E para ela o quanto que era importante os filhos dela estudar, né? Então a gente recebeu sempre um incentivo para poder estudar. E a minha infância foi muito bacana assim também, porque eu tinha os meus irmãos, né, bastante de irmão. Então tinha com quem brincar, fazer bagunça, né? Então foi uma infância que eu considero muito positiva, muito boa, embora quando criança ainda eu tinha apenas 10 anos, o meu pai faleceu, né? Meu pai faleceu vítima de câncer, ele tinha apenas 59 anos, né? Quando aí faleceu, ele ficou sabendo o câncer 1 ano antes da sua morte, né? Aí veio o tratamento e tudo mais. Foi um momento difícil, mas a fé, né? A força da minha mãe era tão grande e que ela acabou também nos ajudando, a nós que éramos crianças, né? A também nos sentimos fortalecidos para vencer essa ausência do pai na nossa vida, né? Eu entrei no seminário em 81 e fui ordenado padre 11 anos depois, ou seja, no ano de 1992, né? E, claro, tive toda a minha formação, minha preparação. E ao longo desses anos sempre eu tive a oportunidade de fazer pastoral, né? Em diversas comunidades onde o seminário permitia que a gente fosse realizar o trabalho. Então eu sempre pude crescer muito nessa convivência, nessas comunidades, né? Aprendizado também com acompanhamento dos formadores nossos. E aconteceu que no ano de 1992, assim que eu fui ordenado, né? Eu fui chamado na época o provincial dos missionários redentoristas lá de São Paulo, me convidou então para trabalhar na formação e para acompanhar jovens que entravam para o seminário, né? E aí então isso pega a gente de surpresa, porque normalmente quando a gente fala em ser padre, a gente pensa muito em ser um padre para trabalhar numa paróquia, no santuário, né? Juntamente com o povo. A gente não pensa ser um padre para trabalhar dentro do seminário. Foi então que eu acabei assumindo e fiquei 22 anos trabalhando nessa área, que ou seja, na formação de futuros missionários, né? Depois eu tive um chamado, no caso do provincial, para trabalhar no Santuário de Aparecida, aí já na pastoral. E foi um tempo de graça, de bênção especialmente para mim, porque na verdade a minha vocação está muito ligada ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, né? E toda essa relação com Nossa Senhora Aparecida. Você imagina eu como missionário, já formado ali, além de participar desde criança, fui coroinha, fui funcionário da construção do santuário, então tinha uma relação grande, agora trabalhando ali como missionário, né? Do santuário. Então para mim foi um tempo de bênçãos, de graças muito grande ali. Dom Geraldo de Paula Souza também participou das Santas Missões Populares pelo Brasil e depois fez missão em Portugal. E essa missão em Portugal era o seguinte, que os nossos irmãos redentoristas portugueses estavam com muita dificuldade para manter as paróquias que eles estavam presentes, por causa da idade deles, doença, né? Eles pediram uma ajuda para os brasileiros, para os padres redentoristas brasileiros, para dar uma força para eles. E aqui do Brasil fomos em 5, né? Eu fui um dos 5 que fui para lá e fui convidado para ser o coordenador dessa missão, né? Dos redentoristas brasileiros lá em Portugal, e também para ser o pároco de uma das 3 paróquias que nós assumimos. O hoje bispo auxiliar de Niterói foi a São Paulo, sendo pároco da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde também ficou por 4 anos, sendo que os últimos 3 no contexto de pandemia. Ali, algo assim, muito interessante que eu valorizo muito é a força que o Dom Odilo, ele ofereceu aí para toda a igreja de São Paulo. Somente porque ele animou muito os padres da arquidiocese a procurarem sempre meios e formas para estar alimentando a fé do povo, né? E a gente foi então ali conversando com algumas das nossas lideranças e também alguns padres ali, para que junto a gente pudesse realmente continuar a ajudar esse povo que estava sofrido, né?
Imagina aquele povo que estava acostumado tanto a participar da igreja, de repente ver a igreja fechada ou sem celebrações. Então, não foi fácil. Mas, graças a Deus, graças às ideias também que foram vindo, a gente foi alimentando a fé deste povo. E aí, então, graças a Deus, também agora as coisas já estão voltando à sua normalidade. Agora, Dom Geraldo é bispo auxiliar de Niterói, auxiliando o arcebispo Dom José Francisco Rezende Dias na administração da arquidiocese, sendo instrumento de Jesus Cristo para a paz nos tempos atuais. Vamos construir a unidade, né? Vamos superar as divergências, superar, né, aqueles problemas que muitas vezes já fizeram você sofrer muito e muitas pessoas sofrerem. Vamos buscar a unidade e Jesus Cristo, Ele quer que você viva em paz consigo mesmo, com Ele e também uns com os outros. Então, um grande abraço para vocês, fique com Deus e com as bênçãos de Nossa Senhora.